Olha só, pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira o texto base do projeto de lei que cria 160 funções comissionadas para o STF, além de 40 cargos de técnico judiciário para a atuação como agente da Polícia Judicial. O projeto de lei, de autoria do próprio Supremo, teve como relator o deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos. Segundo ele, a medida visa modernizar a estrutura da Corte diante do aumento da complexidade dos casos sob análise e da crescente sobrecarga nos gabinetes dos ministros. Em última análise, Eduardo Costa, mais um gasto para a gente arcar. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, a teoria tripartite, né? Judiciário, executivo, legislativo, harmônicos e autônomos entre si, ela me parece o mais apropriado para a democracia que sonhamos consolidar. Mas ela traz algo que é necessário, porém é cruel, que é a tal da história do orçamento próprio. Na medida que você coloca na Constituição que aquele poder tem X do que for orçado no todo, aí você perde o poder de cobrar, de pedir clemência, de pedir ajuda. Lembro-me que quando o Zema tomou posse como governador, ele visitou os dois poderes, presidente da Assembleia e presidente do TJ, e as respostas que ele ouviu dos dois, eu não ouso repetir aqui porque eu não estava lá, não tenho certeza, mas são graves. São graves. E o que a gente nota historicamente nesse país é que toda vez que um prefeito, que um governador, que um presidente da República ousa pedir colaboração dos outros poderes, eles respondem o seguinte: manda a nossa parte e fim de conversa. Às vezes mais delicadamente, às vezes mais asperamente, mas sempre querem a sua parte. E quando você vai cobrar despesas que não estão dentro do razoável, pelo menos para o momento, diz o seguinte: não altera o nosso orçamento, nós temos verba própria, e cala a boca da gente. Sabe, eu fico pensando, por que é que nós todos temos que xingar o Haddad 24 horas por dia? Ele merece o xingo, mas ele fica sozinho tomando porrada dentro e fora do governo. Quer dizer, a mesma Câmara que num dia nos atende dizendo não ao IOF, no outro dia aprova a criação de mais 18 cargos de deputado, sem a menor explicação, diz assim: nós temos o orçamento. Agora essa mesma Câmara, uma semana depois, aprova mais 100 e tantos cargos para o Supremo e fim de papo. E aí tem a discussão ainda do número de deputados, que o presidente do Senado diz o seguinte: se o Lula não sancionar, eu sanciono. Fim de papo. Nós somos independentes. E não dão satisfação para ninguém, João. Não são. Então, a gente precisa de trazer alguns números aqui que a população, né, raciocinar. Os 11 ministros, aí seus milhões de processos, tem toda uma estrutura, mas tem, segundo dados que estão aí nos portais de transparência, 2.273 funcionários. Seriam 1.100 efetivos, concursados, né, de carreira, e os outros terceirizados. Nós estamos falando, então, para atender 11 ministros, 2.273 pessoas. A um custo anual, pelo menos no ano passado, de 897 bilhões. E para efeito de comparação, um garçom no Supremo começa com 3.200. Se for atender o presidente, ganha 1.000 de gratificação. Mas dependendo do tempo que ele tem de casa, João, com as vantagens, 15 mil reais de salário. É injusto? Não, mas bate com o resto do Brasil? Não. E está também na internet, disponível para quem quiser ver, que no ano passado um juiz auxiliar do Supremo ganhou entre 38, ao final do ano, né, com as vantagens, aquelas gratificações, entre 38 mil e 137 mil reais. Então, essas coisas vão sendo noticiadas. Fica aqui o bobo do radialista não querendo agredir as autoridades, nem podendo agredir as autoridades da Corte Maior da nossa Justiça, mas a Quest Genial respondeu: 60% dos brasileiros não estão felizes.
Ô, Silvana Lobo, como é que você vê essa história? Porque todo mundo reclama que não tem dinheiro, mas cria-se cargo e não para, e a gente vê uma ali, outra aqui, é um concurso a colar. Onde que a gente vai parar, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia a todos que nos ouvem. Olha, a atuação do Supremo Tribunal Federal, e a minha crítica começa por aí, o grande problema, e vejam bem, hein, desses aí são 40 cargos de técnico judiciário para atuação como agente de polícia judicial. O que é polícia judicial? É aquela que prepara inquérito policial, que faz investigação para que o Ministério Público possa denunciar e o magistrado, né, e o Supremo, por exemplo, julgar. Então, vocês vão convir comigo. Isso é função do Supremo? Investigar alguma coisa? O Supremo não tem. O Supremo é um órgão máximo, é a nossa Corte Constitucional máxima, magistrada. Então, como a gente começa a ver, criação de cargo para Polícia Judicial, será que a Polícia Federal não é o suficiente para essa finalidade? Então eu tenho que criar uma polícia própria de dentro, não tem necessidade de fazer isso. Mas eu espero que esses 40 cargos de técnico judiciário, pelo menos, sejam através de concurso. Porque aí se dá oportunidade para todo mundo, né, de concorrer e de ocupar esse cargo. O que mais me assusta é, se nós temos 1.100, como o Eduardo trouxe, 1.100 concursados entre 2.273 funcionários, significa que eu tenho 1.173 funcionários comissionados no Supremo Tribunal. Ou seja, de nomeação ampla, eu nomeio quem eu quiser. Mais 160 funções comissionadas? E aí, as comissões não são essas que a gente vai ter. Não, você vai ganhar uma comissão aqui, uma gratificação tipo natalina de R$211, ou você vai ganhar aqui, que seja, R$1.500 por vale alimentação. Mas quando você vai ver essas funções comissionadas, elas são funções comissionadas de salários muito... mas Brasília tem uma vida muito cara. Pois é, mas o mínimo que a gente podia esperar, eu não tenho condições de ter esse órgão, que é a corte máxima do país, com essa quantidade de funcionários só comissionados. Eu entendo. O meu chefe, eu sou o presidente do Supremo. Quem vai ser o meu chefe de gabinete? É alguém concursado que eu não conheço, nunca vi. A confiança, às vezes, é complicada. Porque a quantidade de processos e fatos que passam ali dentro, isso não pode vazar, isso não pode sumir, não pode ter informação privilegiada. Enfim, então, é muito melhor que eu tenha. Então, tem determinados cargos que efetivamente são cargos de confiança mesmo. E esses eu deveria ter a ampla nomeação e tem que ter. Mas é mais da metade das pessoas que trabalham lá. Isso realmente não dá pra gente entender. E aí, ao invés disso sendo trocado, a gente vê mais função comissionada, aí realmente é difícil, viu? É difícil de defender e entendo, realmente a população não aguenta. Aí a gente lembra daquela imagem, né? Da justiça com aquela pessoa gorda, né? É uma escultura com um povo magrelinho, com duas pernas fininhas, só de fralda, carregando aquela justiça imensa e pesada. Gente, nós precisamos repensar muita coisa no país, isso é de desanimar mesmo. E aí, William Travassos? Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. É claro, ouvindo o Eduardo e a Silvana, você vai automaticamente concordar, né? Eu sou a favor de uma reforma administrativa, só que numa reforma administrativa você vai cortar de um lado, mas você talvez precise aumentar do outro. Vocês lembram da defesa do Bolsonaro no 8 de janeiro, dizendo a tentativa de golpe, né, dizendo que eram 40 terabytes e que eles não tinham tempo suficiente para analisar todo aquele conteúdo, né? E aí vem a minha provocação para a Silvana. Silvana, hoje, em função da sobrecarga no judiciário, um juiz consegue ler um processo inteiro? Bom, não tem condições. A gente vê vários aí que tem 7 mil, 15 mil processos. Ele precisa realmente da assessoria, não tem dúvida. Isso, gente. Em função da judicialização nesse país, o STF está sobrecarregado nesse sistema de análise desses conteúdos. Então, você vai precisar de mais gente. Mas o STF não quer ser Corte Constitucional, ele quer ser vara criminal, aí não tem jeito mesmo, não. Ele quer ser vara criminal. Essa é outra discussão. Agora, imagina o 8 de janeiro, a tentativa de golpe, né? 40 terabytes de conteúdo em arquivos. Você consegue entender como é que você vai analisar tudo isso? É humanamente impossível. E você vai precisar de mais gente. E tudo está parando no STF. Porque tudo é judicializado nesse país. Então,
A gente precisa fazer uma reforma administrativa e cortar gastos em determinados setores, mas em outros a gente tem que entender que o mecanismo, ele necessita de mais pessoal para análise técnica. Ô Travasso, eu concordo plenamente com o seu raciocínio. O que me incomoda, a minha garganta fica até prejudicada, é a lerdeza com que se contrata um perito para resolver a questão de um pobre que está 6 anos sem receber o salário dele, e a rapidez com que se aprova um comissionado do STF. Deixa eu colocar a Rita nessa história. Ô, Rita, Travassos acha aceitável, né? A Silvânia e o Eduardo já são contra. Eu queria te ouvir. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu acho que o Travassos tocou naquilo que eu falo sempre. O Brasil precisa de uma reforma geral. Então a gente está fazendo as reformas pela ordem errada. Primeiro, a gente tem que saber que Estado é esse. Porque o Estado, ele vai criando cargos, ele vai fazendo as coisas sem que haja uma reforma administrativa para que o cidadão conheça o tamanho do Estado. Uma criação de cargos e salários, o que é o judiciário, o que é o legislativo, o que é o executivo que nós temos que pagar. Porque o mundo evoluiu muito, a tecnologia está aí. O Brasil, no governo passado, ele criou o gov.br. No governo passado, quando o Bolsonaro entregou o governo para o Lula, ele entregou pela primeira vez na história, gastando menos do que o seu antecessor, por uma reforma administrativa que foi feita via tecnologia. Uma coisa simples. Houve uma diminuição imensa do número de contratação, houve uma diminuição imensa e até uma reformulação de cargos que não existiam mais, como o datilógrafo, etc. e tal. Ou seja, o mundo andou, nós estamos no século XXI, do conhecimento, da inteligência artificial, da tecnologia, mas a forma do Estado ser conduzido é do século passado. Ou não, né? É até antes. Nós estamos falando de uma monarquia. Nós estamos falando de poderes onde as castas, elas ficam ali mamando, mas mamando sem que haja nenhum tipo de reforma e de transparência para que haja justiça na distribuição do dinheiro do contribuinte para pagar os funcionários públicos, por exemplo, que estão no chão de fábrica. Então, quem está no chão de fábrica não tem essas mordomias todas, não. E para que a gente enxergue isso e corrija isso, é necessário uma reforma administrativa ampla, transparente. Assim como eu já falei aqui, já passou da hora de uma reforma do judiciário. O Brasil está obsoleto, o Brasil está pesado, o Estado é pesado e a sociedade não aguenta mais. E o que se faz é repetir o passado. A gente não olha e não faz práticas de futuro. Simplesmente repetimos o passado. Pessoal, seguinte, vamos mudar de pauta aqui um pouquinho. Caberá à Justiça decidir se aceita ou não a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais contra o deputado federal Nicolas Ferreira e o deputado estadual Bruno Engler por espalhar supostas informações falsas contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fádio Noman, durante o segundo turno das eleições municipais de 2024. A candidata a vice-prefeita de Bruno Engler, Coronel Cláudia, e a deputada estadual delegada Sheila também foram denunciadas. Se a denúncia for aceita, os envolvidos viram réus e devem ir a julgamento. Segundo o Ministério Público, o grupo fez uma campanha sistemática de desinformação para prejudicar a imagem de Fuad, que, enfim, morreu em março deste ano, né? E, lógico, favorecer o candidato do PL, Bruno Engler, na corrida eleitoral. A estratégia, Eduardo, segundo o Ministério Público, incluiu o uso de trechos descontextualizados de um livro escrito por Noman e a falsa acusação de que o prefeito expôs crianças a conteúdo impróprio durante um festival de quadrinhos promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, as eleições do ano passado ainda gerando confusão aí com o Ministério Público. Ô amigo, eu não li o livro, eu acompanhei a polêmica à época de longe, acompanho agora essa notícia de longe, não conheço o processo. Agora, todo mundo sabe que com aquele suspensório, com aquela carinha de desenho animado, o Fuad era tido como um bom velhinho, um vovozinho, e quiseram atacá-lo nisso. Isso é verdade. E trouxeram a questão do livro, que foi um exercício literário do prefeito, muito antes de ser político. Muito antes de ser... Foi um exercício literário. Trouxeram isso sim para a campanha de uma forma cruel. Eu espero que o Ministério Público faça seu trabalho e a Justiça também. E preparo o coração do mineiro e do brasileiro.
com os saltos que essa inteligência artificial está dando, ano que vem, o jogo tende a ser muito mais sujo durante a campanha, nas redes sociais. Então, todo cuidado é pouco, e toda vez que você vir falando de alguém, que alguém isso, que alguém aquilo, lembre-se do livro do Fuad. Ô Rita, e o que você acha disso tudo? Ô Júnior, eu vou te falar uma coisa. O que nós já vimos em campanhas eleitorais, em termos de uso, desuso, o que aconteceu com esse livro do Fuad, que eu também acompanhei na época, eu sou eleitora em Nova Lima, né? Eu não voto em Belo Horizonte, mas acompanhei, é claro. Mas eu acho que esse negócio de contextualização e descontextualização, isso é muito vago. Então, acredito, de novo, que estão de uma forma assim muito pesada, né? Porque todo mundo sabe quem é Nicolas Ferreira, todo mundo sabe quem é Bruno Engler. Então, são políticos que trabalham, a Coronel Cláudia, são pessoas de reputação ilibada e que trabalham e trabalham muito. E trabalharam e trabalham pela sociedade. Então, eu acho que, de novo, é um julgamento político pela força, principalmente do Nicolas, mas sem desmerecer os demais, que têm muito a dar, muito a contribuir para a sociedade brasileira. Mas acho que é um julgamento político e se a gente comparar com o que a gente já viu em campanhas, esse negócio do livro realmente não é nada. E aí, Travassos, como é que você vê isso? Não é nada, mas se coloca na posição da família do Fuad e do Fuad, na época da campanha, de você descontextualizar, pegar um recorte e criar uma narrativa tentando destruir uma pessoa. Porque você está falando da honra dessa pessoa. E aí a gente tem que entender esse lado. Eu entendo a grandeza do Nicolas como liderança maior que Bolsonaro. Hoje já voa fora Bolsonaro. Não tenho dúvidas que a indicação dele para o Senado de alguém, essa pessoa já tem uma grande vantagem. Eu entendo o papel dele. Não posso... Acredito que ele vai levar muitas pedradas em função da visibilidade que ele tem e do poder de influência que ele tem nos estados dentro da direita. Porém, isso que aconteceu na campanha aqui foi inaceitável. Porque se coloca na posição daquele que está sendo agredido. Naquele que estão pegando um texto dele, chamando ele de o quê? De um senhor perverso? Não. Aí não. Se você você tem que ser punido, cara. Ô Travassos, quando você lê um livro, você tem a interpretação que você quiser. Tá ali. O livro é para isso. Não, mas o pensamento voa. Mas você usar isso para ofender a imagem de uma pessoa numa campanha, Rita? Não. Você vai me perdoar. O que há ali, o que eu acho que houve no contexto do livro é exatamente uma questão de valores. Então, o que eles tentaram, o que eu entendi na época, como eu disse, eu também acompanhei. Não entrei no mérito da questão. Mas é uma questão de valores. Mas valores... E os valores da direita, existem valores ali que eles colocaram como argumentos para você votar ou não na pessoa. Agora, ele escreveu o livro, o texto está ali, agora é questão de interpretação. Rita, para que eu continue te respeitando, eu tenho que atropelar o Júnior, eu tenho que atropelar a defensora pública que não falou ainda. Rita, você está dizendo... O que você está dizendo para o ouvinte da Itatiaia é que um moço que, pelo que me parece, nunca pegou numa carteira de trabalho, que é o Bruno Engler, tem o direito, você disse que ele prestou grande serviço, eu queria saber quais, tem o direito... Deputado não trabalha não, Eduardo? Você falou de grandes trabalhos. Ele tem 2 anos... Mas deputado não trabalha não, você vai me perdoar. Me fala um projeto dele, Rita, que mudou a história do Estado. Agora, Rita... Eu não estou falando de mudança de história. Não sai do foco. Rita, você está dizendo que chamar um senhor de 78 anos, avô de pedófilo, é parte da campanha? Eu não escutei em momento algum essa palavra. Você não acompanhou o noticiário?